Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, estamos de volta para o nosso comentário dominical. Mais uma semana difícil. A população foi para a rua. Os brasileiros que torcem pelo bem-estar do país foram para as ruas, para as avenidas, para fazer manifestações em favor das reformas inerentes à estabilidade econômica do país. Os estudantes também foram, mas levaram com eles os ributalhos, os dejetos políticos de partidos de esquerda que levaram o Brasil a essa situação que aí está. Aplaudiria os estudantes se eles tivessem ido sozinhos, sem partidos políticos nenhum, fazer a manifestação, a reivindicação deles por uma participação maior no bolão do Orçamento Público Federal, no OGU. Mas, infelizmente, eles cometeram um agafe, um erro. Deixaram-se infiltrar entre eles a esquerdopata, estúpida, ignorante, que não quer o bem do país. Faz pena ver que tem deputado que torce para que os projetos não deem certos. Aqueles que são de esquerda, que têm o sonho de ver o Brasil comunista, igual a Venezuela, igual a Cuba, que tristeza. Mas tem esse tipo de parlamentar em Brasília. Senhores, o Brasil está atravessando uma das fases mais importantes da sua história. Tem um governo sério, cercado de militares que amam a pátria e a bandeira do Brasil. São generais que assessoram o presidente da República. A sociedade está querendo mudança, ela foi para a rua para aprovar as reformas. Porque as reformas, elas são inerentes ao desenvolvimento, à estabilidade econômica do país. Ou se faz as reformas, ou a Previdência vai quebrar, o país não vai ter investimentos sociais, nem públicos, nem de incentivo ao comércio, à indústria, ao microempresário, para gerar de novo aquela sonhada geração de emprego. Mas por que o Brasil não dá certo? O Brasil não dá certo porque tem uma classe política ignorante, corrupta, viciada, mas bota viciado nisso. Os deputados só falam em negócio, o presidente tem que falar com a gente, tem que levar presidente, o senhor tem que conversar com os deputados, o senhor tem que conversar com o Centrão, com o Centrim, com o pessoal da esquerda, da direita. Que congresso é esse? Imaturo, despreparado, recheado de corruptos e de irresponsáveis. Coloque o Brasil, a bandeira do Brasil, acima de tudo. Qualquer pessoa que tem um mínimo de cultura sabe que o país ou faz essas reformas propostas pelo ministro Paulo Guedes e pelo novo governo, o Brasil não vai dar certo. Vai faltar dinheiro para investimentos, porque as aposentadorias do INSS estão levando tudo. Concordo com o governo quando diz que vai fazer uma reciclagem, uma filtração nas aposentadorias do INSS. Eu sei histórias do INSS terríveis, de políticos que aposentam pessoas no campo que nunca fizeram uma roça, mas são aposentados como trabalhadores rurais porque é eleitor do grupo dele lá no interior. Como tem? E é só o que tem. Essa questão de fazer uma limpeza, uma triagem nas aposentadorias do INSS, necessário se faz sim. E por que não fazer? E devem fazer. A gente tem que limpar tudo nesse país. O país é imundo, é sujo, é nojento. Os políticos corruptos sujaram, borraram, macularam a nossa bandeira. E hoje o Brasil é esse quadro que aí está. Vai dar trabalho. O ministro Paulo Guedes está bem intencionado. As reformas, elas são necessárias. O ministro precisa ter coragem também para dar um pontapé nos juros que estão destruindo a economia do país, inviabilizando a economia do país, inviabilizando a indústria,
o comércio e as famílias que estão atoladas na dívida para com o cartão de crédito e o cheque especial. Senhores, é muito simples. Se 15, 16 milhões perderam o emprego e hoje já são somente 12 milhões, porque 3, 4 milhões já conseguiram empregos, é preciso empregar o restante. Mas, para empregar o restante, é preciso uma programação séria de economia, de planejamento de resultados, que é isso que o ministro Paulo Guedes está querendo fazer e que o Congresso não ajuda. Mas por que o Congresso não ajuda? Porque esse Congresso que aí está só começa a trabalhar terça-feira à tarde e quinta-feira à noite eles vão embora. Eles não trabalham segunda e nem sexta-feira. Senhores, se fosse num país desenvolvido, num país de população classe A, de gente educada, civilizado, de primeiro mundo, é por isso que o Brasil é um misto de primeiro e de terceiro mundo. Nos centros das capitais, as elites representam o primeiro mundo, as cabeças pensantes das periferias paupérrimas, miseráveis, vilas, favelas, palafitas, o terceiro mundo. E isso vai continuar enquanto tivermos essa classe política que aí está. Este Congresso que aí está, recheado de comunistas, de esquerdas, que tumultuam tudo, que criticam tudo, mas nenhum partido de esquerda apresentou um projeto melhor do que o do Guedes para a Previdência. Nenhum partido de centro diz temos um projeto para ajudar a reformar a Previdência. Está aqui a nossa ideia, para aprimorar o projeto do presidente da República. Ninguém fez nada, não aparece nada. Se os deputados tivessem mais cultura, mais patriotismo, honrassem a bandeira do nosso país, eles diriam as reformas não podem continuar atrasadas como estão. Vamos para Brasília e vamos trabalhar de segunda a sábado. Sábado à tarde a gente vem ver a família, passa o dia com a família e já de madrugada, segunda, cedinho, já amanhece Brasília. A gente vê isso? Não, a gente não vê. Mas o que a gente sabe é que eles têm dinheiro. Tem um cartão corporativo que eles usam para gastar o que eles quiserem em restaurantes. Tem uns que gastam até em motéis, como a imprensa já mostrou. Usa o cartão corporativo para tudo. Tem despesa de gasolina para contratar avião, para ir para o interior. Mas eles não têm aquela vontade patriota de ir para Brasília segunda-feira e trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 6 dias por semana, folga só no domingo. Por que o trabalhador que ganha salário mínimo trabalha de segunda a sábado meio-dia ou sábado o dia inteiro? Descansa só no domingo? E por que deputado que ganha tão bem, que tem tantas vantagens, que tem cartão corporativo para gastar o que ele quiser, onde chegar, ele chega, paga jantar, paga almoço, paga viagem de avião, paga viagem de táxi fretado, de tudo. E ainda tem preguiça de trabalhar. Esse é o parlamento do Brasil. É esse parlamento que está emperrando a reforma da Previdência. Brasileiros, vão para a rua. Continuem indo para a rua. Anotem o nome do deputado e do senador do teu estado que está torpedeando a reforma da Previdência. Anota o nome dele, ele não é brasileiro, ele não é parlamentar, ele não é teu representante, ele é mais um canalha oficial que vai para Brasília para deturpar a ordem democrática do nosso país. Vamos dar as mãos, gente. Vamos fazer a corrente, vamos cobrar. Gritem com eles nos restaurantes, nos aviões, na praça pública, onde eles estiverem, nos aeroportos, cobrem deles, botem o dedo no nariz deles. Você é nosso empregado, você é nosso representante, nos respeitem, vocês têm que trabalhar. E aqueles que votaram contra o CIAF para a mão de Moro, é porque ou ele tem o rabo preso, ou alguém do partido dele tem o rabo preso. Eles têm medo de que Moro vasculhe as contas, os depósitos e saques de todos. Aqueles depósitos de quando a empreiteira recebe milhões num dia, no outro dia ele saca, a empreiteira saca em espécie, 25% ou 30% daquele dinheiro pago pelo governo federal.
estadual ou municipal, que é o lobby da politicária canalha existente em nosso país. Isso precisa acabar. Reforma da Previdência, sim. Reforma tributária, sim. Reforma da economia, derrubando os juros, também sim, para que o país possa crescer, se desenvolver, gerar emprego, riqueza, renda e buscar o equilíbrio da economia, que nós estamos torcendo para que isso aconteça. Quem é brasileiro e ama a sua pátria, a sua bandeira, torce pelo Brasil, torce pelo país, qualquer que fosse o governo, não é só o governo de Bolsonaro, não. Qualquer que fosse o presidente, que fosse Alckmin, que fosse Ciro Gomes, que fosse Marina, que fosse quem fosse, torcer pelo bem-estar do povo e do país. É o nosso comentário de hoje, prometendo voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem medo de dizer a verdade, porque nós estamos aqui para prestar um serviço ao Brasil e à sociedade brasileira como jornalista experiente, maduro que somos e que coloca a bandeira e o país acima de todas as coisas. Tchau e até o próximo domingo.